Oi, gente! Hoje nós falaremos um pouco sobre o budismo, sua origem, características e ensinamentos. Eu sou a Ellen e depois eu vou passar a fala para a Cauane. O budismo surgiu na Índia por volta do século VI a.C. e pode ser compreendido enquanto religião e filosofia. Assim, teve sua origem em seu próprio fundador, Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, que é retratado não como uma encarnação divina, mas um mestre que desenvolveu uma disciplina mental que ele mesmo tentou e difundiu. Sua biografia é um misto de história e lendas. Ele era um príncipe que abandonou a vida no palácio buscando uma forma de aliviar o sofrimento humano. A denominação Buda veio para ele aos 35 anos, depois de ter atingido um certo estágio espiritual. Buda significa o desperto, o iluminado, aquele que assimilou a verdade, sendo assim uma condição da mente. Com o tempo, o budismo se espalhou pelo mundo e se adaptou a várias culturas, recebendo inúmeras influências, da onde surgiram várias escolas. Atualmente, é uma das religiões com maior número de adeptos no mundo, sobretudo na China, Japão, Tailândia e Vietnã. Agora iremos falar um pouco sobre aspectos gerais. O budismo é uma religião não teísta, já que não se tem a ideia de um Criador supremo, ainda que acredite em seres não humanos. Além do mais, não há distinções raciais e de classe, tendo uma moral a ser seguida, em que se deve, por exemplo, refletir sobre o sofrimento humano, perdoar as ofensas, ter benevolência e piedade, não podendo cometer coisas como furtar, mentir e beber. O budismo se apoia em três bases, três joias: o mestre Buda, seus ensinamentos, que é o Dharma, e sua comunidade de discípulos, que são os monges. Há também um cânone sagrado, que é o Triplo Cesto de Flores, um livro de ensinamentos budistas, composto por três textos que são referências no budismo tradicional. E por último, nós temos as quatro verdades, que diz a respeito da existência de insatisfações na vida, suas causas e que é possível cessar essa dor por meio de um caminho de 8 aspectos. Agora eu vou passar minha fala para a Cauane. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre os símbolos budistas e como eles são retratados no Brasil. E eu quero fazer um adendo, uma comparação com o catolicismo apostólico romano, que é a principal religião praticada aqui no Brasil devido à nossa colonização, uma vez que ela é ocidental e nós fomos colonizados por ocidentais. Por que eu quero fazer essa comparação? Bom, ambas as religiões têm aspectos, doutrinas que elas se tocam muito. Por exemplo, elas pregam a ideia de que a vida carnal, a vida terrena, ela não é tão importante quanto a espiritual, mas que as coisas que nós fazemos durante ela é o que vai garantir a forma que será a nossa vida espiritual. E aí vem os preceitos que a Ellen citou, por exemplo, não beber álcool. Outra coisa também é que ambas retratam que a religião, que essa ideia, essa doutrina, ela é a perspectiva mais importante da sua formação como ser humano, mais mesmo que a profissional, que a escolar e as outras que podem vir a ter assim no decorrer da sua vida. Ou seja, os apontamentos básicos são os mesmos, mas infelizmente, devido à forma que a nossa sociedade se deu, o budismo e outras religiões de origem oriental, elas não são respeitadas, muito pelo contrário, elas são estereotipadas. Por exemplo, na próxima imagem, a gente vai ver o Buda e um símbolo muito importante para o budismo, que é a flor de lótus. A flor de lótus, no seu significado original, eu vou ler para vocês agora, ela simboliza a pureza e o esclarecimento. Seu caule representa o cordão umbilical que une as pessoas às suas raízes, enquanto a flor representa a possibilidade humana de alcançar a iluminação. Cada flor de lótus tem um significado diferente de acordo com a sua cor. Ou seja, esse é o significado original da flor de lótus, que foi atribuído pela religião. Mas, infelizmente, no Brasil, essa imagem teve uma comercialização feita de uma maneira muito incorreta, porque essa comercialização, ela tira o significado real que essa planta tem para a religião. Por exemplo, em festas raves, que é muito comum no Brasil, elas são utilizadas em um ambiente que vai contra os ensinamentos de Buda, uma vez que eles não podem beber. E por que eu estou fazendo isso? Eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Se o crucifixo, que é um símbolo
religião católica fosse utilizado nessas festas da mesma forma que a flor de lótus, vocês não acreditam que teria uma revolta, um protesto acerca disso? Porque é errado você pegar um símbolo e atribuir outra coisa que vai contra a origem dele. Então, por que que isso acontece e isso é normalizado com religiões de origem oriental? Então, é sobre isso. Nós temos o direito de praticar qualquer religião, independente de qual sejam os nossos motivos, mas nós devemos respeitar todas as religiões, independente do que a gente acredita. E isso inclui os símbolos dela, porque isso é uma apropriação indevida de algo, é desrespeitoso. E, bom, eu quero agradecer por vocês estarem vendo esses vídeos e os demais sobre religião. Em momento algum eu quis ofender, mas a gente quer esclarecer sobre essa questão de como a gente reconhece os símbolos dessas religiões e, querendo ou não, atribui preconceitos a eles. Eu espero que vocês tenham gostado, inclusive eu quero deixar aqui uma referência que é o vídeo da mestra Cohen, onde ela fala sobre essa questão do uso das imagens e dos símbolos budistas.